Glória a Deus. Aguardamos que Deus nos mandará o conselho da sua santa palavra. Deus seja louvado. Amém. Deus me trouxe um assunto, irmãos. Sei o livro que está, mas o capítulo não. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Santa Senhora. Glória a Deus. Glória a Deus. A partir do versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troas, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Nápoles. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos ali alguns dias nesta cidade. E no dia do sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois foi batizada ela e a sua casa. Nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito da adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o Evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E, apresentando-se aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E, acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário para que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Ele pregava uma palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa.
E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse, agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e logo encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vemos aqui, amados irmãos e irmãs, isto que acabamos de ler. Este livro, ele fala dos fatos, dos acontecimentos que ocorreram com os apóstolos no tempo que eles estavam na terra anunciando o Evangelho, cumprindo aquilo que o Senhor tinha lhes determinado. Eles andavam, irmãos, revestidos das armaduras do alto, do poder do alto. Uma boa parte deles também estavam presentes no dia de Pentecostes, quando o Senhor ali derramou com abundância do seu Espírito Santo. Irmãos, e vemos aqui esta parte desta prisão, desta detenção que houve na vida de Paulo e de Silas, que servos de Deus, nós temos certeza que se eles não fossem servos de Deus, não fossem discípulos de Jesus Cristo, eles não teriam ido parar ali naquele cárcere. Mas pelo fato deles serem servos de Deus, e havia uma perseguição muito grande, porque eles eram homens de bem, naquele cárcere tinha pessoas, mas eram homens que cometeram algum ato ilícito. Mas eles eram homens de bem e foram parar ali por causa da perseguição, por causa da obra de Deus nas suas vidas e também aquilo que Deus lhes tinha determinado para que eles fizessem com relação ao anúncio e à propagação do Evangelho. E aqui, irmãos, eles estando naquela prisão, eles começaram a ter uma atitude digna de um homem de Deus. Porque o homem de Deus e a mulher de Deus pode ser o momento mais conflituoso da sua vida, ele procura manter a paz. Nós vemos que esses eram os comportamentos dos apóstolos quando eles caíam nas prisões. O próprio Pedro, quando ele se viu prisioneiro, ele não desesperou, pelo contrário. Quando o anjo chegou, Pedro estava dormindo. Ele estava ali, irmão, ele podia estar aflito, sabendo que já tinham sentenciado Tiago. Ele podia estar aflito ali, porque estava na iminência de perder a vida. Mas ele era tomado de paz e ele dormiu
e foi surpreendido pelo Senhor que enviou o anjo naquela prisão para tirá-lo dali. E o comportamento desses dois homens de Deus aqui, servos de Jesus Cristo, também foi um comportamento de equilíbrio, pois eles entraram ali, sofreram, foram, irmãos, gravemente açoitados e foram jogados ali. E eles, vendo que não tinha muita alternativa, começaram a cantar hinos. E, irmãos, vemos que eles, como está escrito aqui, os seus pés, eles prenderam no tronco. E quando era perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam hinos. E os outros presos escutavam. E com certeza eles escutavam meio atônitos. Como que uma pessoa que foi açoitada, foi jogada aqui dentro desse local, dessas masmorras, e canta como se tudo tivesse bem na sua vida, como se tudo tivesse favorável na sua vida, estão aqui presos, açoitados, longe do convívio familiar, estão fazendo oração e cantando. Com certeza eles ficaram ali atônitos. E de repente veio um terremoto dentro daquela prisão. E os alicerces do cárcere se moveram. E logo, como está escrito aqui, todas as portas daquela prisão foram abertas. E todas as prisões, quer dizer, todos os presos que estavam presos nos troncos, todas as prisões foram soltas. E o carcereiro, vendo aquilo, irmão, sabendo que ele era o responsável por aqueles presos, quando ele viu, ele desesperou e quis matar-se. Porque ele falou, todos os presos tinham fugido. Mas Paulo falou, não faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E ele pediu luz, saltou dentro, todo trêmulo, e se prostrou ante Paulo e Silas. Irmãos, e nós também, que vivemos num mundo muito distante daquele tempo, isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás, vários séculos se passaram, e nós estamos aqui, claro, num cenário diferente. Ali eram os primórdios da fé cristã, e não tinha, irmãos, templos religiosos como hoje tem, com abundância. Nós estamos aqui, porém, na mesma fé do que esses servos de Deus que aqui também estavam. E nós temos liberdade, pela graça e misericórdia de Deus, e se reunir como nós estamos reunidos aqui, e reunirmos com tranquilidade, porque ninguém que está aqui está apreensivo, temeroso de sermos aqui alguém entrar ali e buscar nós no meio desta reunião e nos levar presos ou dizimar as vidas. Nós estamos aqui em paz, reunidos, e que era um cenário diferente daquele que nós lemos aqui. Embora, irmãos, alguns lugares, nações, que não têm essa liberdade. Então, os cristãos se reúnem com certo temor. Em lugar que não pode usar a Bíblia, então cada um daqueles que são convertidos, eles levam uma página ou duas da Bíblia com eles, porque não pode ter a Bíblia. E quando se reúnem, eles trocam entre si aquelas páginas e eles vão lendo. E quando descobrem, irmãos, aquelas reuniões que são secretas por conta da lei vigente da nação, as suas vidas são ceifadas ou eles são cruelmente martirizados. Mas aqui não. Nós estamos aqui, irmãos, nesse convívio, neste ambiente. Só que a nossa perseguição,
ela é de maneira diferente. Todos nós que estamos aqui, nós sofremos perseguições, porque nós temos um inimigo que ele é inconformado. Inconformado por quê? Porque ele vê que num ambiente celestial, ele conseguiu convencer uma boa parte dos anjos para que seguisse a sua mentalidade, os seus projetos, né? E nós aqui, irmãos, estamos na Terra num ambiente totalmente desfavorável para a santidade, totalmente desfavorável para a consagração. Esse ambiente que nós vivemos, ele não é favorável à nossa santificação, não é favorável também, irmãos, à nossa consagração. Os anjos viviam num ambiente favorável, mas o inimigo conseguiu seduzir ele e fazer com que eles se afastassem daquilo que o Senhor lhe pedia. E o inconformismo do adversário é que nós, seres humanos, num ambiente desfavorável, a gente não cede ao pecado, a gente não cede à tentação. Claro que somos tentados diariamente. Todos que estão aqui, indistintamente da faixa etária, todos nós somos tentados. Mas nós não cedemos, estamos sempre nos pés do Senhor. Nós temos uma arma que nós não podemos esquecer, irmãos, da utilidade desta arma, que é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós temos que, nas horas dos perigos e desses conflitos, essas guerras, combates, nós temos que fazer uso dessa arma, porque ultimamente, às vezes, nós esquecemos de clamarmos pelo sangue do Senhor Jesus. E nós, irmãos, clamando, nós sempre recebemos um reforço, um apoio dos céus, uma providência. Bendito é o Senhor. Então o inimigo ele fica numa fúria muito grande, porque ele tem mais de 80% da humanidade, não dos brasileiros, da humanidade. Ele tem mais de 80% sob o seu domínio, debaixo do seu controle, que se sujeitam, uns irmãos têm mais sujeição, outros, devido às leis das nações, eles se sujeitam, mas de uma forma mais discreta. Mas onde que ele encontra liberdade, ele entra e faz uma nação toda se sujeitar. E temos aí esse crescimento muito grande. E ele, vendo que já tem essa grande parte da humanidade sob o seu domínio, ele quer esse povo que, separado, que tiveram suas vestes embranquecidas no sangue do concerto eterno, esse povo que, de uma terra sem forma e vazia, que era o coração, passaram a ser templos do Espírito Santo aqui nesta terra. Então, somos aqui, irmãos, considerados luz neste mundo, e sal também nesta terra. E a guerra, então, é para ver se consegue subjugar este povo também. Irmãos, e as formas que ele sempre utilizou, ele vai aperfeiçoando, ele não é repetitiva. As formas que ele utiliza para tentar dissimular ou distanciar este povo do Evangelho. Ele vai cada vez mais inovando. E nós, irmãos, é claro que não vamos acompanhar, não temos condição para isso, e não é isso que Deus pede. Deus pede nós atenção, consagração. Mas nós não vamos acompanhar a evolução da forma que ele atua. Tem evoluções na Terra, a evolução da tecnologia e outras evoluções também, que nós temos como acompanhar. Mas a evolução da forma que o inimigo ele atua, nós percebemos, mas muitas vezes nós ignoramos. E ele vai atualizando quase diariamente as suas maneiras e formas astutas de tentar se infiltrar no meio do povo e distanciar o povo de Deus.
A Irmandade não pensa que estar perto de Deus é estar dentro das igrejas. Isso também faz parte. Mas a Irmandade tem que estar atenta, porque tem muitos que estão dentro das igrejas, mas já estão distantes do Senhor. Irmandade, nós temos que se atentar com mais diligência para tudo aquilo que Deus já nos falou e vem falando. E nós temos que tomar cuidado, porque nós não podemos nos espelhar nas pessoas. Temos irmãos e irmãs que são exemplos de consagração, de fé, de comportamento, mas nós não podemos nos espelhar nas pessoas, porque às vezes nós temos nossos desejos, as nossas vontades, muitas vezes de se comportar de uma certa forma, de trazer algumas coisas no nosso corpo, se vestir de alguma maneira, e às vezes nós temos esse desejo e ficamos refreando esses desejos, porque a gente fala, não, eu não sinto, a palavra também vem e muitas vezes não encontro apoio para que esse meu desejo eu externe ele ou adquira esse hábito na minha vida. Mas vai passando o tempo, aí o irmão e a irmã começam a ver aquilo que ela queria fazer e da forma que ele queria se comportar e não se comportou, ele começa a ver um fazendo, outro fazendo, e ele fala, mas agora mudou, todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Todo mundo coloca isso no corpo e faz isso, por que eu não posso colocar? Mas a Irmandade tem que tomar atenção que além do adversário ele ter várias formas de atuar e vai atualizando as formas dele entrar no meio do povo, a Irmandade tem que tomar atenção que no nosso meio, irmãos, numa reunião grande como essa, muitas vezes tem os chamados, mas que não são escolhidos. Muitas vezes tem o trigo, mas também tem o joio. E de repente nós vamos ver um comportamento que nós queremos copiar aquele comportamento, e nós estamos copiando alguém que é joio, alguém que não vai ser escolhido, porque naquele último dia vai ter muita frustração. Mas bem-aventurados são aqueles que não ficam se espelhando em ninguém, a não ser na palavra e em Jesus Cristo também, amados irmãos. A sua esperança, nossa esperança, ela não irá ser malograda por conta disso. E o inimigo, ele quer jogar muitos de nós na prisão. E tem muitas formas, porque tem coisas que Deus permite. Ali os apóstolos foram jogados na prisão por conta da perseguição da obra de Deus. Mas tem situações que nós mesmos, nós entramos na prisão. Nós nos colocamos nas prisões. Não é que vão e põem nós na prisão. Nós mesmos, nós caminhamos direto para o encarceramento. Irmandade, veja aqui um fato que aconteceu. Nós podemos abrir a porta das prisões através de uma leitura, através de um filme, através de uma novela, através de más conversações. E tem uma série de coisas que nós acabamos abrindo as portas das prisões e nós mesmos indo para dentro do cárcere. Você vê um fato, irmãos, que aconteceu de uma apresentadora de uma emissora, ela fazer ali, num dia, ela condecorar como se diz, o elenco de uma novela. E ali reuniu todo aquele elenco grande. E quando essa apresentadora estava ali com um troféu, né, e começou a enaltecer aquele elenco de uma novela que foi um sucesso. Isso não faz muito tempo. E aquela apresentadora, numa circunstância de alguma coisa que ela estava falando, ela citou um exemplo de Jesus Cristo. E quando ela usou o exemplo de Jesus Cristo,
As pessoas, o elenco que estava na plateia, alguém se levantou e tinha um microfone perto, e já pegou o microfone e cortou a voz da apresentadora e começou a falar, enaltecer os seus guias espirituais, os seus deuses, que está escrito aqui que as dores se multiplicarão para aqueles que fazem oferenda a outros deuses. E ela ali começou a fazer enaltecimento e, irmãos, todo mundo foi junto dela e começou a enaltecer também. Quer dizer, nós conseguimos este auge porque eles nos deram essas condições, as oferendas que nós fizemos, ou diariamente, ou mensalmente, ou semanalmente, foram aceitas e nós fizemos e conseguimos esse auge. Entramos nas casas da população, teve audiência. Agora, irmãos, quantas casas de crente essa novela pode ter entrado? Quantos crentes que abriram as portas para que essa novela passasse, sendo que uma situação dessa? Irmandade, eu não posso, assim, esconder as coisas, porque eu prefiro alguém, não está acontecendo isso aqui, mas eu prefiro alguém fechar a cara para a pregação que Deus me dá, não está acontecendo isso aqui, do que eu não ficar em paz com Deus, irmãos. Então, é que nem nós estamos aí no tempo de eleição, também tem outros eventos esportivos, tem camisas de nação que tem estampado lá, irmãos, o próprio Satanás. E o povo não quer saber disso, não se preocupa. Ah, vamos lá torcer, vamos, né? E não se preocupa com essas coisas. É que nem um filme, uma novela, nem sabe quem são o elenco, o que eles fizeram. Aí vai abrindo porta, e vai abrindo porta. O Espírito Santo, ele é sensível. Os anjos que Deus acampa ao redor daqueles que o temem, eles também precisam de ambiente para eles continuarem ao lado da pessoa, dentro da casa da pessoa. Eles precisam que nós se preocupamos e também ofereçamos para ele um ambiente digno deles estarem ali. É porque nós não enxergamos, irmãos, mas os anjos do Senhor, eles se acampam ao nosso redor. Livra a nossa casa, livra a nossa família, livra e guarda os nossos filhos. Tem tantos ataques que vêm, nós nem pensamos. Às vezes estamos dentro de casa, ou dormindo, ou comendo com a família, mas estamos sendo ali visados, atacados, e o Senhor fazendo os anjos trabalhar ao nosso respeito. Mas eles precisam de um ambiente espiritual. Se nós abrimos a porta e trazemos essas coisas para dentro da nossa casa, eles se sentem incomodados. Eles até querem ficar ali. Aí vai na congregação ou vai na igreja, Deus manda a palavra, anuncia, desperta, mas continua reincidindo. Chega uma hora que os anjos também saem. Aí quando eles saem, o que acontece? Não tem mais proteção. Aí vem aquelas forças contrárias, entra na casa dos filhos de Deus, põe o marido contra a esposa contra o marido, tira a força da família de congregar, vão perdendo as forças, vai perdendo aquele brilho, vai entrando enfermidades, moléstias, porque tem moléstias que elas são próprias, estão no nosso corpo e também no tempo que vivemos, mas tem moléstias que elas são espirituais. E no tempo que nós vivemos, está infestado a terra de moléstias espirituais. Mas isso não é para entrar na nossa vida, nós temos a proteção de Deus, mas nós vamos vacilando, nós vamos, irmãos, ali favorecendo que essas coisas entram na nossa vida. Aí vem o povo, congrega, quer escutar uma palavra diferente, aí se Deus manda um assunto que faz a gente glorificar e traz aquele alarido que é bonito também, mas sai daqui e vai continuar facilitando, vai continuar abrindo as portas,
vai continuar ali se comportando de maneira que Deus está entristecendo, vai continuar adquirindo hábitos que Deus não está aceitando. E o povo, Deus quer abençoar. Irmãos, o maior prazer de Deus é abençoar este povo. A Irmandade não imagine a felicidade do Criador de poder dar uma bênção para uma casa, para uma família, e ver aquela família, aquela pessoa recebeu a bênção de Deus, se alegrando, servindo a Deus com mais alegria, com mais disposição, e também favorecendo as pessoas que estão ao seu redor com aquilo que Deus abençoou. Deus tem prazer imenso em abençoar o povo, mas a preocupação de Deus é que o inimigo está atualizando as formas dele atuar no meio do povo, e nós não estamos percebendo. Mas se a luz de Deus te tomar hoje aqui, se um pouquinho de comunhão te tomar hoje aqui, tem coisas que tu não vai praticar mais, tem coisas que nunca mais tu vai colocar os olhos, tem cenas que nunca mais tu vai permitir que passe lá dentro da tua casa. Se a espiritualidade te tomar aqui, bendito é o Senhor vai fazer uma transformação muito grande. Tu não percebes, mas já Deus identificou aqui dentro deste culto, o Senhor já identificou que tem algumas insígnias, algumas marcas na tua vida que não é do Senhor, que não é da palavra, são insígnias malignas, que o adversário ele conseguiu te enganar, ele conseguiu te seduzir e colocou aí uma insígnia na tua vida, e não são marcas de Jesus Cristo, e ele já está trabalhando na tua mente, tentando te desnortear, fazendo com que tu perca o raciocínio lógico com relação às coisas de Deus. Mas hoje Deus está aqui, reuniu este povo, e se tu quer realmente um dia, se o teu desejo sincero e profundo é um dia ver a face de Deus como ela é, se tu estás nesta graça para um dia tu ver a face de Deus como ela é, e não tem outro sentido, mas o sentido majoritário é este, então o Senhor ele te dá mais uma oportunidade, ele quer te encher de condições, e o Senhor manda te fazer uma pergunta. Tu quer que hoje ele te liberta de algumas insígnias que está na tua vida, que não foi ele que colocou, ele viu, o Espírito Santo, ele já fez aqui uma sondagem e identificou na tua mente, no teu pensamento, nas paixões do teu corpo, no teu comportamento diário, aleluia, na tua individualidade pelas madrugadas. O Espírito Santo ele fez uma sondagem aqui e identificou algumas insígnias na tua vida que não vem de Deus, mas ele te faz uma pergunta: Senhor, tu quer sair daqui sem essas marcas? Tu quer sair daqui sem essas insígnias? Tu quer sair daqui limpa, totalmente limpo pela palavra, ela é eficaz para isso. Se o Senhor agora ele ver um propósito no teu coração e que tu falou com sinceridade: eu sou fraco, eu cedi, eu não tenho condição de sozinho ou sozinha sair dessa situação, mas eu quero servir melhor ao Senhor, eu quero seguir os passos do Senhor Jesus, eu quero trocar essas marcas pelas marcas de Cristo na minha vida, mesmo que as marcas de Cristo para impregnar na minha vida me leve a algum sentimento, algum dissabor, algum sofrimento, mas eu quero as marcas de Cristo. Bendito é o nome santo do Senhor. Ó igreja, fique em comunhão agora, porque tem muitos aqui que aceitaram ser limpos e limpas das insígnias, das marcas malignas, e agora nessa comunhão que Deus nos toma aqui em cima,
e a igreja também vem descendo alguma coisa dos céus pela virtude desta palavra, e vai passar aqui fazer uma limpeza em todas as insígnias malignas. Este culto ele é espiritual, mas este momento agora ele é muito espiritual, porque Deus está mexendo nas coisas profundas que estão impregnadas na vida de alguns. Se esta comunhão te tomar agora aí, se esta virtude que está se manifestando agora, ela se manifestar aí na tua vida, Deus fala assim: me dá este arco aqui, me dá este arco maligno, me dá esta flecha maligna, me dá este pensamento ruim, me dá este olho impuro. Receba agora em nome do Senhor Jesus virtude na tua mente, nos teus olhos, pureza nos teus pensamentos, no teu raciocínio. Receba agora. Tem um hino que fala: Cristo nos dará da sua plenitude. Se a igreja tiver agora um pouquinho de fé para crer que a plenitude de Cristo vai nos envolver aqui ainda dentro deste ambiente, irmãos, eu sinto uma comunhão tão grande. A plenitude de Cristo agora ela está sendo derramada no nosso meio. Tu estás aqui, Deus quer envolver este povo numa comunhão serena e sublime, perene também, mas o Senhor está esperando. A Irmandade tem um pouquinho de paciência, porque o Senhor está esperando, irmãos, a manifestação de alguns, a concordância de alguns, o posicionamento de alguns, porque o Senhor mostra aqui numa visão que tem poucos números em cima do muro, indeciso: ou eu aceito ou não aceito, eu largo esse costume ou não largo, vai me fazer falta. Mas agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno, que esta igreja seja coberta com o sangue do concerto eterno. Muitos agora acabaram de sair de cima do muro. Que comunhão santa que Deus dá aqui, irmãos, porque agora Deus fez uma limpeza geral em todos nós que estamos aqui, e o Senhor, sondando pelo seu Espírito Santo, Ele olha no olho de um irmão. Este aqui, olha o olhar puro dele, olha o olhar puro dela agora. Entrou aqui com o diabo no seu calcanhar, mas agora está aqui me glorificando, sentindo a minha presença, sentindo a seiva que vem dos céus. Irmão, aleluia, em nome do Senhor Jesus, agora nesta comunhão cai por terra todo este império maligno, cai por terra todo esse planejamento maligno. Tu és um homem de Deus, tu és uma mulher de Deus. Olha que reação linda. Deus está feliz com a tua reação, Deus está contente com a tua reação. Esse louvor que sai agora da tua boca, ele não vai ficar debaixo deste teto. Deus abre os céus e recebe na tua glória. Não tem aqui, irmãos, a maior parte dos que estão aqui não estão impregnados, porque a impregnação o Senhor libertou, o Senhor limpou pela eficácia da sua palavra. A preocupação de Deus é que nós saiamos daqui convictos da obra que Ele fez em cada um de nós, porque é triste o Senhor ver tu glorificar, tu aqui sentar na mesa, no banquete, aceitar a sua proposta, mas quando chegar de noite na tua casa ou no outro dia, voltar na mesmice das fraquezas e também de ceder às tentações. Deus não quer isso. Ele quer que tu saia convicto daqui. A partir de hoje, fala para o Senhor: a partir de hoje, Senhor, eu vou mudar, eu estou decidido, eu estou decidida. O Senhor fala: você começa a mudar, e o Senhor muda teu filho, muda tua filha, muda os teus parentes. A obra vai começar em ti. Quer o dom de expulsar o demônio da tua família? Receba. Quer o dom, aleluia, de abençoar a tua geração? Receba.
pensa o regozijo de Deus num planeta 80% mais ou menos tomado pela fúria do inimigo. E aqui dentro desta casa de oração, neste momento, uma reunião solene como esta, um povo aceitando a palavra de Deus, dando glória ao Criador, aleluia, abrindo o coração para receber aquilo que vem do alto. Deus está contente contigo. Isso que tu acabou de sentir agora foi a manifestação da alegria e da satisfação de Deus com a tua vida. Bendito, Deus está contente contigo. Não dissimule deste teu entendimento e deste teu propósito. Tem uma grande guerra aí decretada, mas não abra mão dos propósitos. Pode ter certeza de uma coisa: Deus vai criar caminhos para tirar-te dessas dificuldades, dessas confusões, desses emaranhados. Tu não imagine que tem um príncipe graduado lutando contra a tua família, lutando contra a tua vida, lutando contra aquilo que Deus te deu, lutando contra os teus negócios, lutando contra a prosperidade da tua vida e da vida dos teus filhos também, atrofiando o raciocínio, a mente, aleluia, da tua geração. Bendito é o Senhor. É algo grande que está aí na terra, aleluia, que está para atrasar, aleluia, a trajetória que Deus já determinou na tua vida, mas é o final desta palavra. A igreja fica em comunhão, porque acabou de descer aqui um decreto, um edito dos céus, em nome de Jesus Cristo. Deus vai limpar o teu caminho, Deus vai tirar essas tranqueiras, Deus vai tirar esses obstáculos que o inimigo lançou contra a tua vida, lançou contra a tua família, que pegou lá os seus mensageiros para fazer invocações no oculto das madrugadas e lançar contra a tua casa, contra a tua família. Mas é ordem da palavra: cai por terra agora. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem alguma coisa que vai se opor ao querer de Deus que Ele se execute na tua vida? Deus manda reforçar o que Ele já disse. Tudo que se levantou, do jeito que se levantou, cai por esta palavra. Isso que tu está sentindo é virtude de Deus. Isso que tu está sentindo é glória de Deus. Isso que tu está sentindo é providência de Deus. Irmão, que comunhão aqui em cima. Tem coisa dos céus aqui no nosso meio, que Deus mandou para vir nos socorrer. Volte em paz, porque o teu caminho ele já está desobstruído. Sirva a Deus de coração, consagra-te a Cristo de coração, e o resto Deus fará por ti. Irmãos, é que tem horário, mas eu preciso passar isto para a Irmandade. Os céus estão totalmente abertos aqui. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Com uma oração agradecemos a Deus. Deus dará a oração dos irmãos aqui unidos. Oremos a Deus.